Olá, sejam bem-vindos a 21 Training Coaching. Lhes fala João Lassuchense, esse é o nosso tradicional informe semanal para índices americanos e europeus, válido para esta semana de 19 a 23 de agosto de 2013. Lembrando que estamos nas redes sociais, @21TC Brasil, e no Facebook estamos como Investidor Exitoso. Vamos então aqui com o nosso calendário econômico. Temos aqui uma segunda-feira bastante tranquila, a única notícia de alto impacto na sessão asiática, política monetária para a Austrália, às 10h30 hora de Brasília, 22h30. Já na terça-feira, sessão bastante tranquila também. Temos aqui notícia de médio impacto, expectativas de inflação para a Nova Zelândia e vendas no atacado mensal às 9h30 da manhã no Canadá. Já na quarta-feira, temos aqui uma notícia de alto impacto, vendas de casas existentes para os Estados Unidos às 11 da manhã. E às 3 da tarde temos aqui política, atas da reunião da FONC, e às 22h45 PMI de manufatura da China, bastante volatilidade para os commodities. Já na quinta-feira temos aqui algumas notícias de médio impacto e alto impacto. Às 9 horas da manhã, taxa de desemprego no Brasil, vendas ao varejo sem veículos para o Canadá, às 9h30. Também solicitação inicial de desempregados, o famoso seguro-desemprego, às 9h30 nos Estados Unidos. E às 15 da tarde temos aqui discurso do membro da FONC, também às 16h15, novo discurso do membro da FONC. E fechando a semana, na sexta-feira, temos aqui 3 horas da manhã, Produto Interno Bruto Alemão, PIB trimestral para a Inglaterra, várias notícias para o Canadá às 9h30, CPI mensal anual e CPI principal e também o IPC subjacente. Às 10 da manhã temos aqui 10h30, indicadores de conta corrente para o Brasil. Às 11 da manhã, vendas de casas novas nos Estados Unidos. Essas seriam as principais notícias para esta semana. Vamos começar então aqui pelo Standard & Poor's. O S&P 500, vemos que no semanal faz uma vela de engolfo, uma vela envolvente, devolvendo o movimento aqui das últimas velas. Tem aqui agora espaço, inclusive poderia vir a testar aqui os 1.622 pontos. Obviamente que temos aqui um pequeno suporte que poderia trazer algum tipo de pressão no 630, mas o suporte principal seria aqui no 624 aproximadamente no semanal. No diário vemos que executou aqui o pivôzinho de baixa, como havíamos comentado, executando a formação de ombro, cabeça a ombro. Vamos ver até onde poderia apresentar esse movimento, inclusive até essa zona aqui dos 1.625 pontos aproximadamente. Seria perfeito um novo pivô de baixa no diário para uma eventual operação vendedora, operando pivô no diário para esse Standard & Poor's. Bom, parece que chegou às caídas, né? Os índices americanos necessitavam essas caídas e acredito que serão fortes correções. Já o Nasdaq um pouco mais atrasado, porém com o mesmo sentido, tem espaço, poderia vir a testar os 3.023 pontos, primeiro suporte importante, poderia encontrar aqui uma pequena pressão compradora aqui nos 3.053, porém o primeiro suporte importante seria nessa região aqui dos 3.020 aproximadamente. Já no diário, temos essa diretriz bastante inclinada aqui, zona de suporte. Se fizer esta ruptura, buscaremos vendas até os 3.025 nessa região, confirmando o teto duplo no diário para este Nasdaq. Já o Dow Jones vemos que está mais adiantado, está muito similar ao Standard & Poor's, tem fluidez no semanal até os 14.850, uma vez que faça a ruptura, os 14.500 pontos poderiam ser o seguinte suporte no semanal. No diário, vemos que está aproximando-se um suporte psicológico aqui dos 15.000 pontos, temos também nessa região essa LTA, seria perfeito também a formação de um lower high, um pivôzinho de baixa, um topo descendente no diário para nós entrarmos vendendo neste Dow Jones. Já na Europa, vamos começar pelo DAX 30. O DAX 30 vemos que no semanal segue nessa zona de lateralidade, se movendo entre os 8.213 e os 8.460, veremos se voltará a testar os 213 nessa zona de semanal. No diário vemos que tocou o suporte dos 300, que havíamos comentado no nosso informe na semana anterior. Agora poderá inclusive voltar a testar essa resistência dos 461, que também poderia formar uma B-formation e vir a testar os 3.006 pontos, e caso romper os 8.263 poderia ser o seguinte objetivo. Também poderia repicar e formar um pivôzinho de baixa no diário, bastante complicado este DAX porque segue nessa zona de lateralidade. Já em Paris, o K40, vemos que no semanal segue com força, está muito próximo agora
de vir a testar os 4.171, essa máxima aqui de fevereiro de 2011. Está aqui tratando de solucionar esta pequeno suporte aqui pequena resistência aqui de 6 de fevereiro de 2011, essa máxima aqui no semanal. Veremos em caso de que rompa os 4.171, acredito que virão sem nenhum problema. No diário, possível pivô de alta, estaríamos esperando o desenvolvimento que execute e venha testar os 471. De fato, está muito esticado, sobrecomprado, nossa metodologia não nos permite entrar em movimentos tão esticados, porque a probabilidade de falhar e formar um teto é muito grande. E para vendas não temos nenhuma possibilidade. Já o FTSE, o índice de Londres, vemos que no semanal, demonstrando debilidade, rompeu esse suporte, um breakout failure até o momento. Em caso de que confirme os 6.358, poderíamos ter o seguinte objetivo: uma vez que rompa essa zona, aí poderíamos esperar uma caída até os 6.226 para este FTSE. No diário, poderia inclusive fazer uma B-formation, este movimento, e vir até os 6.371, inclusive a SMA 200 períodos nos 280. Também poderia repicar e formar um pivôzinho de baixa. Qualquer uma das duas possibilidades, seremos vendedores para este FTSE. Seguimos, vamos com o Eurostock 50, o índice que compõe as 50 blue chips da Europa, bastante correlacionado com o K40, tratando de romper essa zona de resistência nos 850, se romper os 2.890, a próxima resistência. No diário, vemos que também executando o pivôzinho de alta, tendência muito esticada, madura, sobrecomprado, não nos interessa comprar neste momento este índice. Fechando com os índices, vamos com o índice de Tóquio, o índice Nikkei, vemos que no semanal deixando aí uma cauda longa, o tal do martelo invertido poderia apresentar este movimento em caso de que rompa o suporte, teria espaço até os 12.510, poderia ser bastante interessante alguma operação nesse índice Nikkei. No diário, executando o pivô de baixa, tem que confirmar a ruptura desta LTA com suporte, aí a seguinte parada seria na SMA 200 períodos, poderia ser bastante interessante esse índice de Tóquio. Muito bem, essa semana temos duas declarações aí dos membros da FONC, são de mediano impacto, porém devem trazer bastante ruído aí para os mercados. Os índices americanos estão muito interessantes para vendas, vamos buscar pivôs de baixa no diário para buscar vendas em todos. Absolutamente o Nasdaq está mais interessante porque não está tão esticado como o Dow Jones e o Standard & Poor's. Muito bem, sou o João Graciochensky, esse é o nosso informe. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.